Olá, na aula de hoje a gente vai continuar olhando para a ferramenta Java CC. Até agora a gente usou a ferramenta Java CC para implementar um analisador léxico, né? Então na aula de hoje a gente continua olhando para a ferramenta, agora vamos começar a implementar analisadores sintáticos usando ela. Vamos dar uma olhada nisso então. Lembrando, a ferramenta Java CC, então, ela é um gerador automático de analisadores léxicos e sintáticos. O Java CC, né, ele gera um analisador sintático top-down. Lembrando então, a gente viu que os analisadores top-down, eles não conseguem reconhecer todas as construções possíveis em gramáticas livres de contexto. Mais precisamente, né, a gramática que a gente vai construir, implementar o analisador sintático top-down, ela não pode ter alternativas começando com o mesmo símbolo e não pode ter recursão à esquerda. Mas a gente já viu na aula passada como eliminar essas coisas de uma gramática. Então, revisando aqui, né, o Java CC ele funciona como um compilador, né? Ele recebe como entrada a especificação do analisador léxico e sintático, usando a linguagem própria do Java CC, e o Java CC vai transformar isso, então, essa especificação, em um analisador léxico sintático escrito em Java. Na aula de hoje, a gente vai implementar um analisador léxico e sintático para uma linguagem bem simplesinha, né? O nome da linguagem é linguagem simple. Então aqui tem a gramática dessa linguagem. A primeira regra é essa regra simple, né? E a gente consegue ver então que um programa em simple, ele começa com a palavra mágica main, tem abre chaves e depois tem uma sequência de comandos e termina com fecha chaves. Então notem aqui, comandos ele define uma sequência de comandos, né? Notem que eu tenho uma recursão à esquerda aqui na gramática inicial. E ele define uma sequência de comandos e os comandos são sempre terminados por ponto e vírgula. Quais são os comandos? Então, os comandos são atribuição e print. A linguagem é bem simples, é só um exemplo para a gente ver como implementar uma gramática no Java CC. Né? E a atribuição pode receber uma expressão e o print pode imprimir expressões. E as expressões na minha linguagem, elas são ou números ou identificadores. Aqui tem um exemplo, então, de um programa escrito na linguagem simple. Né? Ele começa com main, abre chaves e uma sequência de comandos. Sequências de comandos podem ser prints, né? Ou podem ser atribuições. As atribuições podem receber expressões, as expressões podem ser números ou variáveis, e o print recebe também expressões podem ser números ou variáveis, e sempre termina com o fecha-chaves. Então notem que é uma linguagem bem simples, é só um estudo de caso para a gente ver como implementar gramáticas no Java CC. Então aqui tem aquela mesma gramática para a linguagem simple, só que notem a diferença aqui é que eu apliquei aquelas regras para eliminar aquela recursão à esquerda que a gente tinha antes. Então eu apliquei exatamente aquela regra que a gente viu na aula passada, né? Isolei o caso base na frente, depois fiz uma chamada ali da outra regra, a regra adicional, que vai fazer a repetição dos comandos, certo? Notem que o resto, a única regra da gramática que eu tive que modificar é a regra comandos, e isso gerou uma regra extra, né, um não terminal extra, e essas outras regras aqui, elas continuam exatamente a mesma. Agora que eu fiz essa transformação, eu posso começar a implementar essa gramática no Java CC. Notem que só para dar uma olhada aqui no que eu estou usando nessa gramática, né? Notem que os não terminais, né, as regras da minha gramática, elas estão sempre em maiúsculo, né? As palavras reservadas e caracteres delimitadores, eles estão sempre em aspas, certo? E em minúsculo aqui, eu sempre tenho
os tokens que eu preciso definir usando expressões regulares, certo? Então vamos dar uma olhada como implementar essa gramática no JavaCC, como fazer um analisador léxico e um analisador sintático para essa linguagem usando o JavaCC. Lembrando, né, um programa em Java, a primeira parte do programa do JavaCC, ele é um main lá em Java, né? Eu tenho aqui a definição do main, dentro dele, como a linguagem que eu estou definindo é a linguagem simple, né? Então eu estou criando um objeto, que é o parser da minha linguagem simple, e esse objeto ele recebe, o construtor dele, né, recebe como entrada ali o arg0, que é o nome do arquivo que eu estou passando ali em linha de comando para o meu parser, para ele fazer lá a análise léxica e sintática. Bom, depois que eu criei o meu parser, né, eu chamo a primeira regra do meu parser, e essa regra vai expandindo e consumindo o arquivo de entrada até fazer toda a análise léxica e sintática desse arquivo, né? Simple é a primeira regra da minha gramática, né? Olhando aqui na minha gramática novamente, né? Essa é a primeira regra simple, que está definida mais embaixo ali, e a gente vai dar uma olhada agora. A segunda parte do meu arquivo JavaCC, a gente já viu que é a definição dos tokens, né? Então notem aqui na primeira parte, eu tenho os tokens que são as palavras reservadas e aqueles caracteres ali de delimitação. Então, voltando ali na gramática, a gente pode ver que as palavras reservadas são a palavra main, né, que começa o meu programa, a palavra print, e eu tenho aqui abre chaves, fecha chaves, abre parênteses, fecha parênteses, o símbolo de atribuição e o ponto e vírgula. Além disso, eu tinha números e identificadores, né? Números e identificadores eu defini aqui expressões regulares bem simples para explicar o que são números e identificadores. Números, né? Entre 0 a 9 e o mais, quer dizer uma ou mais ocorrências desses dígitos de 0 a 9, e os identificadores, né, eles começam com uma letra e depois pode ter uma sequência de letras ou dígitos que pode ser vazia, né? Uma ou mais ocorrências de letras ou dígitos. Isso são os identificadores. Agora ali mais embaixo, né, começa a implementação então da gramática da minha linguagem. Quando a gente implementou o analisador léxico para a linguagem Lugose, a gente fez só uma expressão ali regular que reconhecia todos os tokens possíveis, né? Agora a gente vai começar então a implementar a gramática, que seria o analisador sintático. Aqui eu deixei comentado, né, a primeira regra da minha gramática. Para implementar essa gramática no JavaCC, segue mais ou menos aquela ideia que a gente tinha visto antes do parser descendente recursivo, né? Cada não terminal da minha gramática, ele vai virar uma funçãozinha, um método, né? Então, olha aqui, o simple, né, que é a primeira regra, aquela regra que a gente chama lá no início para fazer o reconhecimento do meu programa. Como é que é essa regra, né? Essa regra simple, ela vira então uma funçãozinha, um método em Java, né? Então, olhando a regra simple, ela começa com o token main, depois tem abre chaves, depois tem uma sequência de comandos e depois tem fecha chaves. Como simple é um não terminal, ele vira uma funçãozinha simple, e aqui dentro, ó, no corpo dessa funçãozinha, a gente descreve o que essa regra precisa reconhecer. Então notem o que ela precisa reconhecer. Primeiro o token main, né? Exatamente como está aqui em cima. Logo em seguida é o abre chaves, então eu coloquei o abre chaves aqui. E agora eu tenho a ocorrência do não terminal comandos. Não terminal comandos vai ter que virar uma funçãozinha ali embaixo, então eu faço uma chamada de função dessa função comandos. Logo após eu tenho fecha chaves, né, exatamente como na minha regra, e no final eu tenho o EOF, que é final de arquivo, significando que, bom, no meu arquivo eu só posso ter um main ali da minha linguagem simple.
Continuando as regras, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa, né? Então eu tinha eliminado aquela recursão à esquerda, comecei então a implementar essa regra, né? Então comandos é um não terminal, ele vira uma funçãozinha aqui. Logo em seguida, a primeira coisa que acontece é ter um comando seguido de ponto e vírgula. Comando é um não terminal, então aqui dentro ele vai virar uma chamada para a função com. Logo depois eu tenho ponto e vírgula. E terminando aqui na minha regra, ó, eu tinha o comandos linha, que é a regra que eu gerei nova por causa da eliminação da recursão à esquerda. Isso é um não terminal, então vira uma chamada para essa função aqui embaixo. Continuando, é sempre a mesma coisa, né? Comandos linha é aquela regra que eu tinha gerado para eliminar a recursão à esquerda, que ela tem uma chamada para com, ponto e vírgula, comandos ou vazio, né? Então, comandos linha virou, como é um não terminal, virou uma função. Notem que eu tenho primeiro um comando, então o comando é um não terminal, eu faço a chamada. Depois eu tenho um ponto e vírgula, que é um token, e depois eu chamo de novo comandos L, que é um não terminal, então é uma chamada para a função. Notem que eu tenho o ou vazio aqui. O ou vazio em JavaCC a gente implementa com a interrogação, né? A interrogação é equivalente a ou vazio, certo? Então, como a regra diz tudo isso aqui ou nada, né? Eu coloquei uns parênteses aqui para ver o escopo dessa interrogação. Ou seja, é tudo isso aqui, né? Ou nada. Por isso que eu tenho a interrogação. Então, sempre que vocês tiverem alguma regra que diz ou vazio, vocês têm que usar a interrogação. Continuando aqui, né? Um comando. Então, um comando ele pode ser uma atribuição ou pode ser um print, né? Então eu fiz exatamente a mesma coisa. Comando é um não terminal, virou essa funçãozinha aqui. Daí eu tenho um ou, né? Então é ou uma atribuição ou um print. Então a atribuição é um identificador, seguido do símbolo de atribuição, seguido de uma expressão. Expressão é um não terminal, então eu faço uma chamada. O ou no JavaCC é só um pipe, certo? Não é o ou lógico. E daí depois eu tenho, né? Pode ser ou uma atribuição ou um print. O print é a palavra mágica print, depois um abre parênteses, depois uma expressão, depois um fecha parênteses. Como cada uma das alternativas são várias coisas, né? Eu coloquei os parênteses aqui para explicar o escopo desse meu ou, né? Então é toda essa atribuição ou todo esse print aqui. Por último, então, eu tenho a regra de expressão. Uma expressão ela pode ser um número ou um identificador. Expressão é um não terminal, vira uma função. E dentro eu tenho a regra aqui, né, que eu posso ter ou um número ou um identificador. Então, notem que é bem simples implementar um parser usando JavaCC, certo? É praticamente traduzir aquela gramática para essa linguagem específica do JavaCC. Cada não terminal ali vira uma função, né? Toda vez que eu uso um não terminal do lado direito da regra, isso vira uma chamada de função. E eu tenho que definir também os tokens. Alguns são palavras reservadas ou caracteres de delimitação ali, ou atribuição. Ou outros tokens vão ser simplesmente expressões regulares, né? A única coisa que a gente não pode esquecer é não pode ter na minha gramática recursão à esquerda e também não pode ter alternativas começando com o mesmo símbolo. Essa linguagem era bem simples, né? Ela tinha uma recursão à esquerda, que a gente eliminou usando aquelas regras de eliminação da recursão à esquerda. Essa linguagem simples ela não tinha alternativas começando com o mesmo símbolo, então a gente não precisou aplicar a fatoração. Mas se houverem alternativas começando com o mesmo símbolo, a gente teria que aplicar a fatoração.
Uma coisa interessante do Java CC, que eu já comentei com vocês, é que como ele é um compilador ali de gramáticas e expressões regulares, se tu comete algum erro ali, por exemplo, se ainda tem uma recursão à esquerda, ou se tem alternativas começando com o mesmo símbolo, o próprio Java CC, quando ele tentar compilar o teu arquivo de especificação, ele já vai dar uma mensagem dizendo que tem um erro, e daí tu precisa arrumar esse erro, certo? Lembrando então como é que funciona o Java CC. Bom, todo esse código que eu mostrei para vocês da linguagem Simple, eu coloquei num arquivo chamado simple.jj. Então eu uso o Java CC para compilar, né, essa especificação do analisador léxico, do analisador sintático. Isso vai gerar então uma série de arquivos .java. Então eu preciso logo após compilar esses arquivos Java para gerar um programa Java, né? E para executar esse programa Java, eu chamo Java Simple, que é aquela classe principal lá, que cria o analisador sintático e chama a primeira regra dele para fazer a análise. E eu passo, né, também na linha de comando o arquivo que eu quero fazer a análise. Certo? Vamos dar uma olhada nisso na prática, então, aqui. Então, só para dar uma olhada aqui, eu tenho o simple.jj, que é exatamente aquele código ali que eu mostrei para vocês nos slides. Ó, aqui está a implementação da gramática. Então, a primeira parte, né? Essa primeira parte aqui, ela é o arquivo, a classe principal, né? Daí, logo após, eu tenho as definições léxicas, certo? E daí, logo após, eu tenho a implementação da gramática, tudo exatamente como está lá nos slides. Então, vamos aqui no meu terminal. A primeira coisa que, olhando aqui, né, eu tenho esses dois arquivos, simple.jj e um programinha exemplo. Vou dar um cat aqui, ó. O exemplo é exatamente aquele exemplo que a gente viu nos slides. Então, eu tenho que fazer Java CC, asterisco, Java CC simple.jj, ele vai gerar lá o analisador léxico e sintático escrito em Java. Agora eu tenho que compilar esse programa Java, javac asterisco.java. E agora eu vou rodar isso na máquina virtual Java, então eu chamo Java Simple, que é aquela classe principal, e vou passar o arquivo aquele contendo o código na linguagem Simple. Se eu rodar isso aqui, não acontece nada, né? Por que não acontece nada? Ele simplesmente fez a análise léxica e sintática do meu programa, o meu programa está corretamente escrito, então ele não me dá nenhuma mensagem. Se ele não dá nenhuma mensagem, significa que esse arquivo, né, exemplo.syn, que contém o meu programa, significa que ele está corretamente escrito. Bom, se eu voltar ali no meu programa, nesse meu exemplo, ó, e, por exemplo, tirar esse ponto e vírgula do meu programa. Agora, o meu programa ele não está mais corretamente escrito, né? Ele tem um erro de sintaxe. Se eu rodar de novo o meu analisador sintático em cima desse programa, ele vai dar uma mensagem de erro. Ó, olhem aqui, ó. Ele tá dizendo... Opa! Ele está dizendo que estava esperando aqui, né, um ponto e vírgula e não achou. Então ele me dá uma mensagem de erro. Certo? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Só para lembrar, então, né, é bem simples a gente fazer um analisador sintático usando Java CC. É praticamente pegar a gramática e traduzir ela para essa sintaxe da linguagem que é usada de especificação pelo Java CC. A única coisa que a gente tem que lembrar é que a gramática que a gente vai implementar, ela não pode ter recursão à esquerda e não pode ter alternativas começando com o mesmo símbolo, mas isso a gente já viu como se livrar desses problemas. Era isso por hoje.
Até mais e um abraço.